quero ler o texto do capítulo 22 de Apocalipse. Apenas o versículo 20. Eu louvo a Deus por este privilégio. Os irmãos que encontraram acompanham comigo, se não possam, mas assim a palavra do Senhor, capítulo 22, desculpa, eu falei versículo 20, capítulo 22, versículo 12 do livro de Apocalipse. Versículo 12 do capítulo 22, nos diz a palavra do Senhor: E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Amém? Esta é a palavra do Senhor. Que o Espírito Santo continue falando aos nossos corações. Podeis aceitar, meus queridos, por favor. E eu acredito que não é apenas que não é um desejo por si só, mas a vontade do Senhor é continuar falando conosco. Meus irmãos, e eu espero que o Espírito de Deus possa nos agraciar e que venhamos continuar sendo um canal de bênção para o coração dos irmãos, pois eu tenho certeza que o Senhor Ele tem propósito, que o seu propósito será concretizado na vida e através de cada irmão. Meus irmãos, com base nesse versículo lido, que é o versículo 12 do capítulo 22, onde o Senhor, a palavra do Senhor Jesus Cristo diz, e eu acredito que sempre é assim, que o Espírito de Deus, apossando-se de João, ele escreve à igreja, e então é escrito à igreja, lembrando da volta do Senhor Jesus Cristo, onde a palavra do Senhor diz: olha, eis que venho sem demora. E me chama a atenção porque o Senhor, irmãos, lembrando da sua vinda, que já seria próxima, ele diz: olha, comigo está o galardão que tenho para retribuir, ou para dar a cada um segundo as suas obras. O meu microfone, não sei se é hábito meu ou se é voz, mas eu sou chato, relacionado. Eu falo muito baixo, vocês vão poder me ajudar no microfone, eu fico agradecido. Eu quero, irmãos, eu não sei, mas usar um tema, e eu acredito que isso será de fácil compreensão, e até porque é a visão da igreja, eu quero usar como tema aqui: Jesus vem. Amém? Glória a Deus. Jesus vem. Irmãos, todos nós sabemos que falar ou lembrar da volta do Senhor Jesus Cristo, eu diria que é aquilo que ele pratica na igreja, ou que é o foco, a visão maior da igreja de Cristo. Porém, a palavra do Senhor, irmãos, que esta é infalível, ela nos procura lembrar por diversas vezes, através de diversos versículos, a respeito da volta do Senhor Jesus Cristo. Quando no próprio capítulo, quando no próprio livro do Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 11, o Senhor lembra também dizendo: olha, venho sem demora, venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E Jesus então diz: olha, venho sem demora. O versículo 11 do capítulo 22 do mesmo livro diz: olha, aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho, certamente venho sem demora. E esta é a palavra do Senhor. E quando ele diz: olha, certamente venho sem demora, irmãos, o próprio livro, quando no Atos dos Apóstolos, os discípulos do Senhor Jesus Cristo, olhando para Jesus que estava sendo acesso aos céus, depois de ter ensinado a igreja, aos discípulos, a respeito do Evangelho, a respeito da salvação, o próprio Jesus abrindo a porta, irmãos, da salvação, através da sua morte, cruz e ressurreição, e agora sendo acesso aos céus, cumprindo a palavra, já havia dito a respeito dele. E os seus discípulos, olhando aos céus, a Bíblia diz que então descem dois varões e diz àqueles discípulos: por que vocês estão olhando para os céus? Este
Jesus que vocês estão vendo e da maneira como vocês estão vendo ele vai voltar. Bendito é o nome do Senhor. E Jesus Cristo disse à sua igreja: olha, eu estou com vocês, né? Estou com vocês. Então, dando-nos a certeza, quando ele diz lá em João capítulo 3, né? Quando então no Evangelho de João, Jesus Cristo diz: olha, eu vou voltar, né? Vou voltar para buscar vocês, para levar vocês para estar comigo aonde eu estiver, porque aonde eu estiver vocês vão estar também. Esta é a grande esperança da igreja. Então, irmão, mas eu quero dizer para vocês a seguinte coisa, e quem sabe dividir essa mensagem em tópicos, e o primeiro tópico para essa mensagem é dizer a vocês a seguinte coisa: quando ele virá? Já que a sua palavra diz que ele vem, quando ele virá? Nós, a igreja do Senhor, irmãos, estamos atentos a isso, quem sabe muitos preocupados com isso, e preocupados quanto ao tempo da sua vinda, já que ele disse que viria. Bendito é o nome santo do Senhor. E observando isso a respeito da sua vinda e quando ele virá, eu procurei observar, irmãos, para vos dizer também de conformidade à palavra do Senhor, quando em Tiago, no capítulo 5, Tiago, no versículo 8, diz: olha, sede-vos também pacientes e fortalecei o vosso coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Eu não posso dizer para vocês um dia, mas eu posso dizer que o mesmo Espírito usa Tiago e diz: olha, tenha paciência, estejam sérios, porque ele está próximo, ele vai vir. Bendito é o Cordeiro de Deus, ele vai vir. Bendito é o Senhor. E então Tiago procura alertar-nos a respeito da paciência. Quando diz da paciência, irmão, Tiago está falando: olha, não desanime, não desacredite, ele vai vir, está próximo a vinda dele. Bendito é o santo nome do Senhor. E aí, quando Jesus falou da sua vinda, meus queridos, Jesus procurou de alguma forma e por algumas vezes falar de parábolas para descrever a sua vinda. Jesus falando de parábolas, irmãos, estavam observando quando no capítulo 12 do Evangelho que escreveu Lucas, o versículo 35 até o versículo 40, Lucas começa a descrever a respeito do servo vigilante. E então Lucas diz que o Senhor reparte a sua herdade com seus servos e vai e parte para longe. E no capítulo então 12 de Lucas, a partir dos versículos 25, a partir do versículo 35, Lucas então começa, irmãos, a descrever a respeito deste servo. E Lucas então diz: olha, este servo, ele fala, diz: olha, sendo semelhante ao homem que esperava pelo seu Senhor ao voltar, e quando ele esperava pelo seu Senhor voltar, não sabendo o horário que ele viria, Lucas então escreve no capítulo, no versículo 37, bem-aventurado, versículo 36, sede vós semelhante ao homem que espera pelo seu Senhor ao voltar das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abra. E aí Lucas diz: olha, bem-aventurado é o servo que quando o Senhor voltar ele acha assim, vigiando. E no versículo 40 Lucas disse que esse servo vai ficar, irmãos, também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, quando Jesus usa dessas parábolas, e Jesus então pega de alguma coisa muito fácil, de fácil compreensão para os homens, Jesus disse que esse homem ele vai para a festa e deixa os seus servos por conta da herdade, porque ele também é costume. E quando este servo tem uma responsabilidade, e ele deveria, irmãos, cuidar muito bem do que lhe estava em suas mãos. E a Bíblia diz que aquele servo deveria estar atento, porque ele não sabia o dia, a hora que o Senhor ia voltar. Porém, no instante que aquele Senhor voltasse e batesse a porta, o servo deveria estar pronto, de prontidão para abrir a porta, porque não havia tempo, ou o seu Senhor não iria estar de prontidão aguardando aquele servo, irmãos, abrir a porta, quem sabe esperar alguns minutos, alguns instantes. Não, ao bater a porta, Jesus diz: olha, o servo precisa estar atento para abrir a porta. E aí Lucas continua escrevendo as palavras de Jesus, quando Jesus diz: olha, e bem-aventurado é o servo que quando o Senhor voltar,